Olá pessoal! Bom, hoje no vídeo nós vamos responder uma pergunta do Evandro Gaio. Então, obrigado Evandro aí por compartilhar a sua pergunta com a gente. Com certeza vai ser dúvida para várias outras pessoas aí relacionadas com elementos finitos. Então, o que eu queria dizer primeiro é que essas perguntas que o Evandro mandou, elas são bem pessoais, ela pode mudar de empresa para empresa, de analista para analista. Então, cada um que tiver assim, uma ideia, um comentário sobre essas dúvidas, por favor, compartilha com a gente também, que a gente quer sempre agregar esse mundo de elementos finitos, né? A primeira pergunta é com relação ao tempo de análise. Então, por exemplo, vamos supor que você tenha um problema, você tem que fazer uma análise de elementos finitos, e você quer ter uma ideia de tempo baseado na geometria, baseado no seu problema, uma ideia de tempo para você realizar a análise. Então, bom, na minha opinião, é muito difícil estimar o tempo de análise baseado em uma peça e até na quantidade de elementos que você vai ter na sua geometria. Isso eu quero dizer porque até dependendo do tipo de análise que você tiver, você muitas vezes pode ter uma geometria com 10 mil elementos e você vai demorar 1 hora para resolver, e você pode ter uma geometria com 100 mil elementos e demorar 5 minutos para resolver. Então, quando a gente está falando de análise não linear, análise dinâmica, são análises que a gente tem iterações e que muitas vezes a gente pode ter vários problemas que realmente não são tão fáceis de estimar o tempo, né? Eu acredito que se você tiver uma geometria, se você conhecer ela, você até consegue aproximadamente aí calcular esse número de elementos, se você tiver bem especificamente as dimensões dela e saber, por exemplo, o elemento que você vai usar. Mas, na minha opinião, não é dessa maneira que a gente decide assim, o tempo de análise, o tempo que a gente vai demorar para fazer essa análise. Eu acho que vai muito mais da experiência que você vai tendo e adquirindo com relação àquele problema, àquela peça, você vai analisando e já sabe mais ou menos se vai ser uma análise não linear, se vai ser uma análise dinâmica, uma análise estática, uma análise mais simples. E também tem toda a questão de processamento do computador e tudo mais. Então essa daqui é uma pergunta bem pessoal, mas na minha opinião não é uma boa ideia para a gente estimar esse tempo aí de entrega do projeto. Acho que você deve se basear mais na sua experiência e em outros projetos que você vai fazendo e vai sabendo quanto que você vai demorar para realizar essa análise. E uma outra pergunta aqui muito boa, né? Como avaliar se a qualidade da malha está adequada? Então, é realmente uma pergunta que deixa os analistas aí de cabelo em pé para a gente saber se a gente está tendo um modelo com uma boa malha, está entregando um bom resultado e, enfim, está tendo uma resposta com uma curiosidade boa. Então, aqui eu vou fazer um exemplo para a gente comentar um pouco sobre isso. Então, aqui nesse exemplo, eu tenho uma barra, né? Onde eu apliquei uma condição de fixa de suporte em uma aresta e uma força em outra aresta, e aqui no meio eu tenho um furo, né? O primeiro tópico que eu acho importante é analisar a qualidade da malha, por métricas da malha, né? Então vamos gerar uma malha aqui com uma relevância de 0, então uma relevância de 0 aqui, eu vou gerar essa malha. Então a gente pode ver que essa malha é bem grosseira. Se você vier aqui em Statistics, você vai ter um parâmetro de Mesh Metric. E aqui você pode escolher várias métricas, né? Uma métrica muito usada pelo ANSYS é o Element Quality. Bom, basicamente todas as métricas aí elas vão medir, né, o quanto o seu elemento ele está deformado da geometria original. Então, por exemplo, aqui a gente tem um elemento quadro, um elemento de superfície, onde a forma perfeita dele é um quadrilátero, onde a gente tem 90 graus entre uma aresta e outra, ele está totalmente plano, e dessa maneira a gente teria uma qualidade, um element quality de 1, que seria o elemento perfeito.
E ao contrário, se a gente tivesse um elemento totalmente deformado, teria uma qualidade de malha de 0, né? Então, dois parâmetros importantes aqui para a gente analisar. O average, que é a média, e o standard deviation, que é o desvio padrão. A média, então, nada mais é do que o número de elementos que eu tenho pela qualidade de malha que eu tenho em cada elemento, eu vou ter essa média. E o desvio padrão, ele dá uma ideia de probabilidade, então de porcentagem, quantos por cento dos meus elementos eles estão em uma determinada qualidade. Então, se você pegar, considerando uma distribuição normal, se você fizer, por exemplo, 3 vezes o desvio padrão e subtrair, que é o pior caso, da média, então 0,85 vezes o 0,12, a gente teria aí uma probabilidade de 99%, mais de 99% dos meus elementos eles estão acima disso daí. Então aqui o que a gente, isso é uma regra bem geral também, assim, por experiência, o que a gente considera aqui, né? Uma média acima de 0,8 e um desvio padrão com 0,0 alguma coisa. Então pode ser até 0,09. Quanto menor for esse desvio padrão, melhor, né? Então olha aqui, a gente tem uma média aí de 0,85, então que já está atendendo. E lembrando aqui, o 0,8 não é fácil de atender, a gente está atendendo porque é um modelo muito simples aqui. E o desvio padrão ainda não está atendendo. Se eu aplicar, por exemplo, um sizing de 2 milímetros na malha, e a gente olha de novo, então basicamente a gente já consegue ver que é uma malha muito mais ordenada, com elementos muito melhores, né? A gente chegou numa média de 0,98 e 0,05, então a gente atende aí a esse critério que a gente estipulou. Bom, então aqui o primeiro parâmetro que eu acho importante é essa qualidade do elemento. Beleza, então a gente já passou por essa qualidade do elemento, então vamos para mais um parâmetro. O segundo parâmetro é a convergência da malha. E o que é essa convergência? É quando eu faço diversas simulações, iterações, refinando a minha malha. Então, quando a minha malha estiver boa, a variação entre um resultado e o outro ela tem que ser pequena. E quando eu tiver essa pequena variação entre um resultado e o outro, eu posso considerar que a minha malha está boa e que eu tenho uma convergência de malha. Bom, o ANSYS, eu vou gerar uma malha bem grosseira aqui, com menos 100. Bom, então a gente vê que a malha está bem grosseira, né? Bom, então eu resolvo essa primeira análise. Tá, eu tenho um resultado de 89 megapascal aqui de máxima tensão, né, de von Mises. E se eu vier aqui, dentro da minha tensão de von Mises, eu venho Insert e coloco Convergence. Tá? A convergência, é uma função automática do ANSYS que ela me plota essa convergência e ele vai refinando a malha automaticamente para gerar essa convergência. Então, allowable change é o quanto que você deseja permitir de variação entre um resultado e o outro. Vamos ser bem criterioso aqui, vamos colocar 2%. Então, eu vou considerar como a minha convergência de malha atingida quando eu tiver uma variação menor que 2% entre um resultado e outro. E aqui no Solution, eu venho nesse Max Refinement Loops, é a quantidade de iterações que você quer que o software ele resolva, né? Então aqui vamos deixar, ou seja, ele vai fazer 10 análises no máximo 10 análises até ele atingir essa convergência, tá? E aqui vamos colocar Solve. Se a gente clicar aqui em Convergence, ele vai mostrar para a gente esse gráfico aqui, onde ele vai plotando a tensão pelo número de iteração.
Bom, aqui, então ele acabou de rodar. Você vê que ele tem um tique aqui, um visto, né? Então ele conseguiu essa convergência. E aqui nesse gráfico a gente vê no eixo Y a tensão de von Mises, que a gente está controlando, e o número de iterações. Então aqui, 4 iterações no total. Então na primeira iteração ele teve 89 megapascal. Na segunda iteração subiu aqui para quase 108 megapascal. Na terceira iteração subiu para mais 112 aqui. E na quarta iteração 115. Se você abaixar aqui, você tem uma tabela com as iterações e com a porcentagem de mudança, de variação entre uma e outra. Então, entre a primeira e a segunda, 18%. Entre a segunda e a terceira, 5%. Entre a terceira e a quarta iteração, 1,7%, onde atingiu nosso critério de convergência, que era 2%. Né? Se eu clicar aqui na tensão de von Mises, você também vê como ele refinou essa malha de forma inteligente, né? Ele refinou totalmente aqui baseado nos lugares que a gente tem as máximas tensões. Bom, isso daqui, essa ferramenta de convergência, vocês vão perceber que se você usar para geometrias muito grandes, ele começa a usar muito elemento, começa a pesar muito a sua análise. Então, muitas vezes a gente precisa fazer de um método manual se você quer ainda ter não quer aumentar tanto o seu número de elementos e está sendo um problema o seu tempo computacional. Bom, então aqui a gente viu 2 parâmetros basicamente para a gente verificar se a malha a qualidade da malha. Então, primeiro, a métrica da malha, o element quality, e aqui um critério de convergência. E outro aspecto que eu queria ressaltar aqui, que é muito importante, quando a gente está procurando uma qualidade de malha boa, na verdade a gente está querendo ter um resultado confiável, né? Então eu queria destacar também a importância da gente fazer comparações com métodos experimentais. E até fazer comparações do nosso modelo de elementos finitos com alguma coisa, seja com resultados experimentais, com cálculo analítico, mas isso aumenta muito a curiosidade. E na análise de elementos finitos é muito comum uma condição de contorno, o jeito que a gente aplica a força, mudar completamente os resultados que a gente tem na prática. Então, fica aí a minha dica também, não só para analisar a qualidade da malha, mas também de validar o modelo de uma forma geral com outros métodos, com outras comparações. Bom, novamente, eu quero agradecer ao Evandro pela pergunta e, de novo, vocês fiquem à vontade para comentar, para colocar cada critério que vocês utilizam para verificar se a malha da análise de vocês ela está adequada, que sempre isso daí vai agregando o conhecimento de um com o outro. Valeu, tchau!